E a gente vai falar um oi pra ela agora. Ela tá com a gente, a Marina Rosenblatt, que é oftalmologista, para falar de um assunto super importante. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo certo. Também, tudo bem. graças a Deus. Fica à vontade, viu, querida? A gente vai falar sobre glaucoma, até porque 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é hoje uma das principais causas de cegueira. Isso não só aqui no Brasil, né, doutora? No mundo todo? Exatamente, Regiane. Então, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, glaucoma é, como você falou, uma das principais causas de cegueira, mas um ponto relevante é que a cegueira causada pelo glaucoma ela é uma cegueira irreversível. Então, isso que é relevante na doença, por isso que é tão importante fazer esse diagnóstico da doença do glaucoma. Vamos entender, antes de mais nada, então, o que é o glaucoma? Claro, vamos lá. Então, aqui a gente tem um modelo de um olho. Essa parte da frente é a parte que a gente já conhece. Então, temos aqui a íris, a parte colorida do olho, a pupila, aquele buraco preto central. Só que quando a gente fala de glaucoma, a gente está falando de uma estrutura aqui, atrás do olho, que não é a região que a gente vê no dia a dia. Então, aqui atrás a gente tem o nervo óptico. Ele é como se fosse o cabo da televisão. Então, ele pega a imagem que foi captada pelo olho e leva para o cérebro. É ele que faz a conexão do cérebro com o olho, né? Exatamente. No nervo óptico tem uma estrutura que chama escavação. É um buraco central no nervo óptico. Então, o que é o glaucoma? Em linhas gerais, é o aumento desse buraco central. Todo mundo tem a escavação do nervo óptico, mas pessoas com glaucoma têm o aumento da escavação do nervo óptico. E por que isso é importante? Porque isso tem repercussões, isso gera questões visuais. E por que isso acontece? Por que acontece esse aumento? É aquela doença que está ligada à nossa pressão do olho? Muito bem. O glaucoma muitas vezes sim está ligado ao aumento da pressão ocular, só que existe o glaucoma de pressão normal. Então, então na medicina tem essa coisa, né? Não é uma ciência tão exata, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, não é suficiente você ter a pressão do olho boa, do que a gente considera normal, para excluir o glaucoma. Então, E tem alguma outra predisposição, assim, alguma outra doença associada, estilo de vida? Quais são os outros causadores, então, do glaucoma, além dessa pressão ocular alterada? Um sintoma que é muito relevante, uma coisa para as pessoas ficarem atentas, são os antecedentes familiares. Então, a hereditariedade é importante? Exatamente. Então, se você tem alguém na sua família, seu pai, sua mãe, que tiveram um diagnóstico de glaucoma, isso demanda uma atenção. Então, você tem que ficar mais atento, porque a chance de você, a longo prazo, ao longo da vida, desenvolver o glaucoma é maior. Outro aspecto é a idade. Embora o glaucoma possa ocorrer em qualquer idade, pessoas acima dos 40 anos têm uma chance maior de ter o glaucoma. Então, também uma atenção maior nesse período da vida é necessária. Então, qual seria o normal para a gente fazer o check-up dos olhos, né? Falando em periodicidade, de uma pessoa que não tem a predisposição, que eu imagino que deve ser diferente da pessoa que tem essa predisposição, a hereditariedade na família, para ficar com mais atenção. Muda alguma coisa com relação a esse check-up? Em geral, a gente considera as consultas anuais um tempo adequado. Isso porque o glaucoma, muitas vezes, ele não dá sintoma no começo. A pessoa não sente nada. E esse que é o grande risco. Por isso que muitas vezes a doença progride. Porque a pessoa fala assim, olha, eu tô bem, eu não sinto nada, minha visão é boa, para que eu vou procurar o oftalmologista? E aí que mora o problema. Porque o momento correto de fazer o diagnóstico do glaucoma é esse momento, que a pessoa não sente nada, a fim de evitar a progressão da doença e a baixa de visão. Então tem como barrar. Se ela for vista logo no começo, se ela for diagnosticada logo no começo, tem como tratar e evitar a cegueira. Exatamente. Então você consegue estabilizar a doença, mas você não consegue reverter, você não consegue andar para trás. Por isso que tem que diagnosticar precoce. Se você for esperar a piora da visão, e qual que é a piora da visão que a gente vê no glaucoma? É a piora da visão periférica. E às vezes a pessoa vai falar assim, eu esbarro nas coisas, eu raspo o meu carro na lateral, não obrigatoriamente ela percebe que o campo está ficando assim mais restrito. É aquilo que a gente chama de campo de visão, né? Exatamente. Que a gente consegue ver até esse lugar. Entendi. E o médico sempre vai ver a pressão, né, o oftalmologista, no caso, sempre vai medir a pressão do olho nas consultas de rotina. Isso é muito importante, mas não só medir a pressão do olho, ver o nervo óptico, porque como a gente falou, às vezes a pressão vai estar normal, então dilatar a pupila nas consultas oftalmológicas, que às vezes os pacientes falam, ah não, eu tô hoje dirigindo, não vai rolar.
o papo do dia a dia. Todo mundo fala isso. Não vou conseguir enxergar o nome do ônibus depois para ir embora. Exatamente. Essa é a parte importante da consulta. Acompanhado. Tem que fazer a dilatação. Não é por mal que o oftalmologista dilata a pupila. Não é para sacanear. Porque é realmente necessário. Exato. Então, como você falou, a pressão pode estar normal e a pessoa mesmo assim evoluindo para um glaucoma. Então, vocês vão avaliar no caso como está esse nervo. E o que ele demonstra? O que vocês avaliam? O sintoma mais comum é o aumento desse buraco, então da escavação do nervo óptico. Você examina o paciente e vê que esse buraco está aumentado. E aí surge uma pulga atrás da orelha. E então o oftalmologista vai pedir mais exames, porque glaucoma não é um sintoma único, é um quebra-cabeça. Então você junta diferentes aspectos de exame clínico ou complementares, tem negócio campo visual, mas aí só faz sentido pedir se você no exame do consultório desconfiou que essa pessoa pode ter glaucoma. Tá. Eu vou passar alguns números aqui para o pessoal em casa ter uma ideia da gravidade da doença, do problema que a gente está falando aqui. No Brasil, a estimativa é que mais de 35 milhões de pessoas tenham algum problema que causa dificuldade para enxergar. Isso de uma forma geral, né? O glaucoma seria um deles, né? Pelo menos 900 mil pessoas com um diagnóstico de glaucoma. Essa doença atinge no mundo cerca de 64,3 milhões de pessoas entre 40 e 80 anos. Quer dizer, é gigante o número disso. E a projeção é que até 2040 esse número aumente para 111,8 milhões de pessoas, não só pelo aumento da população, mas de repente pela falta de cuidado, né? Que fazendo a projeção a gente chega nesse número, né? E aí o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção a Doenças lá nos Estados Unidos, diz que uma projeção indica que 50% das pessoas muitas vezes têm o glaucoma e não sabe que tem. Exato. E aí que mora o perigo, como você falou, uma doença silenciosa e que tem tratamento. Que tratamento seria esse? Nos estágios iniciais do glaucoma, são prescritos colírios. Então, o paciente vai usar um colírio específico e aqui cabe um ponto relevante. Os colírios não são todos iguais. Então, pegar o colírio da sua vizinha que tem glaucoma, do seu pai que tem glaucoma, nunca é uma boa ideia. A indicação das amigas não é. A indicação das amigas, não, não. Nesse caso, não é muito bom. Então, cada paciente demanda um tratamento específico. E aí, você vai começar a usar os colírios vão abaixar a pressão do seu olho e o que a gente vai buscar, então, é a estabilidade da doença. Se só os colírios não forem suficientes, aí sim pensa-se em uma cirurgia. E aí, de novo, existem diferentes técnicas, cada técnica é mais adequada para um caso e aí só o oftalmologista é capaz de dizer o que é melhor para você. Tá certo, então. Te agradeço muito, viu? A presença aqui. Foi ótimo papo. Com certeza fica aí, claro, sempre a dica para a gente se cuidar, porque isso vai definir como é que a gente vai chegar aí nas idades mais avançadas. Aí a gente quer chegar com qualidade de vida. Então, fica o alerta aí no dia 26 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E eu quero agradecer a doutora Marina Rosenblatt, que é oftalmologista. Vou deixar aqui também as redes sociais para você seguir, para tirar qualquer dúvida também. @dra.marina.rosenblatt. Você vai escrever Rosen com Z, N, Blatt com 2 T's no final. Obrigada, minha querida. Até uma próxima, viu? Um prazer. Até. Vamos fazer o seguinte, você confere uma dica bem rapidinha. Na volta, a gente vai falar sobre os mitos que envolvem aí alguns signos e também, claro, mais papo com o Leão Lobo. Até já, gente.